Ouvidoria e as multiportas de resolução dos conflitos organizacionais. Escrito por Leila Duarte Lima e Rosimeire Cirilo. Narrado por Ellen Lourenço. Resumo. Pretende-se abordar no presente artigo a necessidade de implementação de múltiplas portas para a resolução de conflitos organizacionais como forma de tornar a administração interna mais participativa e aberta, criando um clima propício para a resolução de conflitos corporativos através de um diálogo franco, aberto e construtivo, que pode ser capturado pelos canais de ouvidoria e manejado nesse espaço privilegiado de desinterdição da fala, abrindo-se a possibilidade de correção de rumos e descompassos no ambiente de trabalho e de melhoria dos relacionamentos interpessoais e dos processos comunicativos instaurados na corporação. Palavras-chave: ouvidoria, resolução de conflitos, conflitos organizacionais. Introdução. As múltiplas portas já são uma realidade para os conflitos dos cidadãos que são apresentados ao sistema de justiça brasileiro através do crescente incentivo e desenvolvimento dos meios adequados de solução de conflitos. Os conflitos organizacionais, quando não administrados de forma construtiva, podem trazer grandes prejuízos para as organizações e nos entes públicos para a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. Por se tratarem de relações continuadas, a exemplo das familiares e de vizinhança, as estratégias colaborativas e dialogais estimuladas pelos mecanismos autocompositivos se apresentam como as que oferecem melhores resultados individuais e coletivos, conforme a teoria dos jogos. A ouvidoria vem se consolidando como espaço seguro para acolher as insatisfações geradas pelos conflitos organizacionais, sendo urgente que haja mais portas de endereçamento destas demandas que não as instâncias administrativas para as providências de praxe, quais sejam sindicância e ou processos administrativos disciplinares e seus desdobramentos. Neste sentido, a ouvidoria tem especial relevância nas ações de autocomposição. Por fim, será apresentada a experiência do MPDFT por meio do projeto Acordar, construindo consenso por meio de soluções compartilhadas, que vem difundindo princípios autocompositivos de resolução de conflitos organizacionais, estimulando a adoção de padrões de linguagem consubstanciados nos pilares da comunicação não violenta e promovendo a mediação organizacional. 1. Conflito e sistema de múltiplas portas. 1.1. Conceito e breve histórico. O sistema de múltiplas portas foi lançado a partir do trabalho Varieties of Dispute Processing, Variedades do Processamento de Conflitos, do professor Frank Ernest Arnold Sander, da Universidade de Harvard, apresentado numa conferência Pound Conference, convocada para discutir os problemas enfrentados na administração da justiça norte-americana. Segundo o professor Sander, em entrevista a Mariana Hernandes Crespo, após aquela palestra na Pound Conference no verão de 1976, uma das revistas da ABA, American Bar Association, Ordem dos Advogados dos Estados Unidos, publicou um artigo sobre essa conversa. Na capa da revista, uma grande quantidade de portas representando o que chamaram de Tribunal Multiportas. Eu tinha dado um nome bem mais acadêmico, Centro Abrangente de Justiça, mas muitas vezes o rótulo que se dá a uma ideia depende mais da divulgação e da popularidade dessa ideia. Assim, devo à ABA esse nome de fácil assimilação, Tribunal Multiportas. Agora, gostaria de dar uma breve explicação sobre o conceito, seja qual for o nome dado. A ideia inicial é examinar as diferentes formas de resolução de conflitos: mediação, arbitragem, negociação e mediarb, combinação de mediação e arbitragem. Procurei observar cada um dos diferentes processos para ver se poderíamos encontrar algum tipo de taxonomia para aplicar aos conflitos e que portas seriam adequadas a quais conflitos.
A partir dessa proposição se difundiu a ideia de que o processo formal não era a única porta de solução das questões que as pessoas buscam ao fazerem suas representações. A decisão judicial é uma das possibilidades num quadro mais amplo de administração e resolução de conflitos, não a única, e nem sempre a mais adequada a todos os casos. O sistema de múltiplas portas incentiva o desenvolvimento e a oferta de diferentes opções de resolução de disputas, várias portas de saída para os problemas trazidos pelas partes. Conforme as peculiaridades do caso concreto, a questão é direcionada para um meio mais adequado de resolução de conflitos, como, por exemplo, em situações que envolvem relações continuadas, o enfoque mais apropriado seria o da mediação. Em outros contextos, a conciliação pode funcionar melhor. Alguns onde a celeridade e a confidencialidade são importantes, a arbitragem pode oferecer melhores resultados, e em outros tantos, a decisão judicial é o único caminho. Com o sistema multiportas, a expressão de meios alternativos de resolução de conflitos dá espaço aos meios adequados de resolução de conflitos. Não se busca uma alternativa à via judicial. O que se pretende é alcançar o meio mais adequado de resolução do caso apresentado. Quando se observa o sistema de justiça brasileiro, é nítido que o arcabouço legislativo vem cada vez mais privilegiando a negociação, a conciliação e a mediação no âmbito civil. A justiça consensual alcançou definitivamente o sistema penal com destaque para o exemplo mais recente do Acordo de Não Persecução Penal. Ainda que haja muito por fazer, é inegável que os institutos da autocomposição estão sendo amplamente incentivados tanto pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, quanto pelo Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, na busca de uma atuação mais eficiente e resolutiva para as questões judiciais e extrajudiciais. Entretanto, quando voltamos os olhos para o sistema de resolução de conflitos organizacionais, mesmo no âmbito dos tribunais de justiça e dos ministérios públicos, constatamos a predominância de via única, qual seja, as sindicâncias ou processos administrativos disciplinares. Outro sim, como será visto a seguir, este cenário está mudando e os atores corporativos já compreenderam os benefícios da ampliação dos espaços de diálogo e do manejo adequado de eventuais hostilidades e contendas no ambiente laboral. 1.2 Conflitos e suas formas de resolução. O conflito costuma ser definido como um processo ou estado em que duas ou mais pessoas divergem em razão de metas, interesses ou objetivos individuais percebidos como mutuamente incompatíveis. Os conflitos surgem da incompatibilidade real ou percebida de que a satisfação das nossas necessidades está ameaçada porque outra pessoa também quer satisfazer seus interesses. Estudos sobre o fenômeno conflitual sugerem a concepção de que os conflitos fazem parte do cotidiano das pessoas, são fruto do viver em sociedade e, portanto, naturais. As organizações são formadas por pessoas que interagem por longo período de tempo. Sendo assim, inevitavelmente surgirão conflitos no âmbito organizacional. O conflito nada mais é do que uma das formas de interação entre as pessoas, uma expressão de divergências de opinião, interesses ou crenças. Não se confunde com violência. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, violência é a imposição de um grau significativo de dor e sofrimento evitáveis. A violência física, emocional ou psíquica muitas vezes se torna uma resposta diante da ausência de habilidades para a resolução de conflitos. O conflito é luz e sombra, perigo e oportunidade, estabilidade e mudança, fortaleza e debilidade. O impulso para avançar e o obstáculo que se opõe a todos. Os conflitos contêm a semente da criação e da desconstrução. Já dizia Sun Tzu em A Arte da Guerra,
480-211 a.C. Observado por um ângulo positivo, o conflito evita acomodações, estimula os interesses e a curiosidade, promove mudanças pessoais e sociais, colabora para definir a identidade tanto pessoal quanto de grupos, proporciona a aprendizagem de novos métodos para solucioná-lo, fomenta a construção de relacionamentos mais profundos e duradouros, além de oportunizar um conhecimento melhor de si mesmo e dos outros. Nem bom, nem mal. O conflito em si é neutro. Neutro porque poderá ser construtivo ou destrutivo, a depender da forma como for resolvido. Se ao final do conflito as relações sociais tiverem se mantido ou fortalecido, disse que o conflito foi construtivo. Caso contrário, isto é, se houver enfraquecimento ou rompimento da relação social, o conflito foi destrutivo. O fator preponderante para que o conflito assuma contornos destrutivos ou construtivos é a escolha da forma de resolução mais adequada. Dentro desta ótica, os esforços não devem estar direcionados para eliminar os conflitos, e sim para transformá-los em experiências de aprendizado, a tal ponto que fortaleçam a interação social dos envolvidos em vez de causar rompimento ou enfraquecimento dos relacionamentos. Há um leque de opções que podem fazer frente aos conflitos, das mais competitivas e impositivas às mais cooperativas consensuais. Segundo Moore, as pessoas que estão em conflitos, em geral, podem resolver suas disputas de várias maneiras. E apresenta estas maneiras conforme o quadro abaixo. Quadro: tomada de decisão. Primeira parte: pelos próprios envolvidos. Autocomposição: conversas informais, negociação, mediação, conciliação. Interesses. Segunda parte: por terceiros. Heterocomposição: decisão administrativa, arbitragem, decisão judicial, decisão legislativa, fatos e direitos. Terceira parte: coercitiva, autotutela. Ação direta não violenta, violência, poder/força. O primeiro destaque vai para a percepção de que a resolução de conflitos é uma tomada de decisão que poderá advir dos próprios interessados nos embates, de terceiros alheios ao caso e com poder de decisão, ou pode ser uma decisão coercitiva. A origem da tomada de decisão é o que caracteriza a autocomposição, heterocomposição e a autotutela. Na última linha do quadro, observam-se os critérios que servem de base para a tomada de decisão. Se na autotutela é força/poder de coerção, na heterocomposição, decisão administrativa/decisão judicial, análise fria do fato e o direito. Na autocomposição, considera-se primordialmente os interesses e necessidades dos envolvidos. Quando se fala em interesses e necessidades, não se trata de desconsiderar a ordem jurídica, os direitos e deveres. A questão é, dentre o espectro da legalidade, as pessoas podem tomar diversas decisões, escolhendo a que melhor se adeque aos seus interesses e necessidades. Por vezes se aponta uma dicotomia entre autocomposição versus heterocomposição. Entenda-se decisões dialogadas versus decisões impositivas. O ponto não é qual é a melhor. São duas formas de administração de conflitos que pressupõem procedimentos, posturas e resultados diversos. Em sua análise, com base na teoria dos jogos, com vista a propor uma base teórica matemática para que fosse diferenciada a estratégia heterocompositiva da estratégia autocompositiva, Fábio Portela concluiu que cada método de resolução de disputa é útil para determinados fins. O processo judicial, por exemplo, não pode ser descartado a priori. Há conflitos que demandam a intervenção do Estado, ao passo que, em outras situações, a atuação do Poder Judiciário pode apenas gerar um estado de insatisfação social,
o qual, em longo prazo, pode mesmo deslegitimar o Estado frente à sociedade. Como visto, a base teórica conferida pela teoria dos jogos fornece critérios que permitem identificar as peculiaridades de cada método e suas vantagens e desvantagens extrínsecas. Não há um método melhor ou pior do que o outro. Cada um cumpre determinadas finalidades e não exclui os méritos dos outros. Assim como na medicina há diversos medicamentos para curar diversos graus de uma mesma enfermidade, cada método de resolução de disputa pode ser utilizado para compor diferentes conflitos de interesse. A questão é, considerando os conflitos organizacionais, qual estratégia seria a mais adequada? As relações organizacionais se caracterizam por serem continuadas, ou seja, são interações que se prolongam no tempo, podendo ser comparadas às relações de vizinhança e familiares, especialmente nas organizações públicas, onde, mesmo que uma pessoa mude de unidade de trabalho, continuará no mesmo órgão que a pessoa com quem teve um conflito. Sob o prisma de racionalidade, a teoria dos jogos é categórica em apontar que, em relações continuadas, como as relações organizacionais, as estratégias colaborativas trazem um melhor ganho individual e coletivo. Noutras palavras, as estratégias consensuais e dialogadas oferecem especial benefício para os conflitos organizacionais. E neste ponto, os processos judiciais, as sindicâncias e os processos administrativos disciplinares se articulam de forma a estimular posturas competitivas, trazendo desgaste para as relações sociais dos envolvidos nos conflitos, com grande potencial de resultados destrutivos. Por outro lado, os mecanismos autocompositivos, dadas suas características dialogais, de compreensão mútua, legitimidade e reconhecimento, procuram promover espaços de fala seguros para posturas colaborativas, potencializando as resoluções construtivas, ou seja, aquelas em que as relações sociais dos envolvidos ficam preservadas ou saem fortalecidas. E nesse viés compositivo, a instituição de arenas dialógicas que acolham as percepções do público interno tem se mostrado um diferencial no tocante à gestão e manutenção do clima organizacional, como será abordado a seguir. 2. Ouvidoria e suas diferentes perspectivas. 2.1. Ouvidoria como espaço de diálogo. Numa sociedade marcada pela exacerbada judicialização de conflitos, organismos públicos e privados que instituíram serviços de ouvidoria em suas estruturas revelam a opção pela construção de uma cultura que é favorável ao diálogo como instrumento de negociação e solução de controvérsias. O fato da ouvidoria atuar como mecanismo de integração e de comunicação entre os mais diferentes públicos e as organizações, entre os servidores e colaboradores de uma instituição entre si e com a alta administração, favorece o manejo de conflitos existentes e potenciais, contribuindo para a efetiva resolução dos mesmos, reduzindo o custo social e emocional da demanda, processos administrativos e judiciais, atuando também para a melhoria das relações sociais e funcionais. A escuta praticada em ambiente de ouvidoria contribui para a construção de um diálogo produtivo, no sentido de pacificar conflitos, legitimando o discurso do usuário-servidor e, em muitos casos, sedimentando caminhos de prevenção de novas controvérsias, fazendo com que o setor deixe de ser compreendido como um mero sistema de registro de queixas para também ser visto como um locus de produção de cidadania e solução pacífica de conflitos, com registro de novas e diferentes ideias e arranjos sociais, organizacionais. Esse novo viés do trabalho em ouvidoria leva em conta a constatação da inexorável continuidade das relações sociais, quer de parentesco, de vizinhança, de trabalho e mesmo as que envolvem a prestação de serviços e produtos, além da necessidade de se conviver com o outro, aceitando as diferenças e os pontos de vista de cada um,
com vistas à sustentabilidade da vida em sociedade. Nessa linha, atuar na desconstrução do conflito gerado entre as pessoas, estimulando-as a buscar soluções de benefício mútuo, potencializa o trabalho executado nas ouvidorias, criando um sistema de manejo sustentável, construído através de processos de facilitação de diálogos, onde se reconhece a necessidade dos atores envolvidos, suas diferenças e aspirações, antes que a demanda adversarial se instale, hiperinflacionando o tão combalido sistema judicial. Esses espaços dialogais no âmbito das ouvidorias oportunizam aos manifestantes meios de tratarem e de manejarem as suas diferenças e controvérsias, devolvendo-lhes o protagonismo a partir do momento em que são convidados a construírem as suas próprias soluções, com a utilização de abordagens que contemplem não só a solução do conflito, mas também a restauração da relação social, funcional ou profissional entre os sujeitos. Dentro desta perspectiva, considerando que grande parte das manifestações que são cadastradas no sistema da ouvidoria revelam uma insatisfação do usuário com a não prestação ou com a prestação deficiente de um serviço público ou no âmbito interno da organização, expõe as dificuldades de convivência entre os funcionários, colaboradores, situações estas geradoras de estresse e embates intermináveis. Tem-se nesta seara o campo fértil para a construção do consenso e, consequentemente, dissolução da controvérsia. Assim, o trabalho realizado nas ouvidorias, tanto de escuta interna como externa, pode e deve ser o start neste processo de tomada de decisões, no qual os envolvidos são convidados a colaborar na identificação de possíveis soluções que atendam aos interesses e às necessidades de todos, de forma que a resolução alcançada gere satisfação e legitime todo o percurso, repercutindo de forma positiva na qualidade das relações interpessoais, profissionais e organizacionais como um todo. Nesta ótica, fomentar a cultura do diálogo e privilegiar os mecanismos adequados de solução de conflitos passa a ser, então, uma missão das organizações, quer nas suas conexões externas quanto internas, as quais encontram nas ouvidorias um ambiente propício para a busca do entendimento e da construção do consenso por parte dos envolvidos no conflito, contribuindo para a pacificação social e para a melhoria das relações e do clima corporativo, com reflexos diretos na produtividade e na performance do órgão. Na esteira do afirmado por Arthur Roman, a ouvidoria interna há que ser considerada como um lugar de comunicação para os não ditos revelados. O não dito se faz bem dito, se torna um discurso formalizado e passa a receber tratamento institucional com possibilidade de correção de rumos e descompassos no ambiente de trabalho, como será visto a seguir, contribuindo assim para a melhoria dos relacionamentos interpessoais e os processos organizacionais. 2.2 Ouvidoria e autocomposição. Na linha dos princípios que informam a Política Nacional de Autocomposição no âmbito do Ministério Público, consolidados pelo Conselho Nacional do Ministério Público na Recomendação número 118, de 1º de dezembro de 2014, a ouvidoria atua em conjunto com os órgãos de execução no sistema em que sua intervenção é legalmente prevista e, nos demais casos, exercendo seu munus visando o aprimoramento da comunicação e dos relacionamentos, facilitando e incentivando o diálogo entre o cidadão e a instituição e entre essa e os seus servidores, de forma a prevenir eventuais conflitos e, no caso dos já instalados, possibilitar aos envolvidos outras ferramentas de solução que não a judicialização da demanda. Diante de tal quadro, o então conselheiro e ouvidor do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, Eric Venâncio, apresentou em 26 de março de 2019 proposta de alteração da Resolução CNMP número 118 de 2014, acima referida,
com o intuito de modificar a redação do inciso 7º do artigo 7º da norma, sugerindo a inserção de um representante da ouvidoria como membro nos núcleos permanentes de incentivo à autocomposição criados. À época, Eric Venâncio afirmou que a proposta tinha como objetivo reconhecer a importância das ouvidorias no Ministério Público enquanto espaços privilegiados de diálogo, com o viés pedagógico de incentivar interna e externamente a cultura da paz, haja vista a natureza dialógica da ouvidoria e a sua capacidade de gerar processos comunicacionais que viabilizam conhecimento, aperfeiçoamento, avanços e mudanças de comportamento, auxiliando na construção de soluções que tornem a atuação ministerial mais resolutiva e, por consequência, que contribuam para a redução dos custos financeiro e emocional da judicialização do conflito. Cabe destacar que, em algumas unidades do Ministério Público Brasileiro, o ouvidor é membro nato ou atua como membro integrante desses núcleos de incentivo à autocomposição, como, por exemplo, no Ministério Público do Estado de Sergipe, COAPAS, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, CAUTO, Eixo Organizacional, Ministério Público do Estado do Mato Grosso, NUPIA, e Ministério Público do Estado de Alagoas, Grupo Permanente de Incentivo à Autocomposição, GPIA. Por outro lado, há unidades do Ministério Público em que, embora não exista núcleo específico para a autocomposição, a ouvidoria tem desempenhado este papel, promovendo o diálogo, a conciliação e a mediação em casos de sua atribuição, como ocorre na ouvidoria do Ministério Público Federal por conta do disposto no artigo 4º, inciso 1 da Portaria PGR número 519/2012. No Ministério Público do Estado da Bahia, a ouvidora integra o grupo de trabalho criado com o objetivo de implementar o Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição, Portaria PGJ MPBA número 1311/2018. Também no projeto de lei complementar que organiza as ouvidorias dos Ministérios Públicos Estaduais e da União, há previsão expressa nos artigos 11, inciso 1º e 16, inciso 1º, no sentido que as ouvidorias do Ministério Público da União e dos Estados poderão, para cumprimento de suas atribuições, promover o diálogo, a conciliação e a mediação. Importante ressaltar ainda que o Conselho Nacional do Ministério Público, ao discorrer sobre a Política Nacional de Autocomposição e suas práticas, no parágrafo único do artigo 1º e no inciso 3º do artigo 10 da Resolução nº 118/2014, determinou que: artigo 1º. Fica instituída a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no âmbito do Ministério Público, com o objetivo de assegurar a promoção da justiça e a máxima efetividade dos direitos e interesses que envolvem a atuação da instituição. Parágrafo único. Ao Ministério Público Brasileiro incumbe implementar e adotar mecanismos de autocomposição como a negociação, a mediação, a conciliação, o processo restaurativo e as convenções processuais, bem como prestar atendimento e orientação ao cidadão sobre tais mecanismos. Artigo 10. No âmbito do Ministério Público. Inciso 3. As técnicas do mecanismo de mediação podem ser utilizadas na atuação em geral, visando o aprimoramento da comunicação e dos relacionamentos. Referidos dispositivos dão um substrato legal para que as ouvidorias do Ministério Público se transformem em espaços privilegiados para as práticas autocompositivas. Haja vista sua inata vocação de canalizar a voz do cidadão/servidor, prestando-lhe atendimento e orientando-o quanto ao melhor encaminhamento da sua demanda. Tendo em vista a pertinência das argumentações tecidas e após os trâmites de praxe, referida proposição foi aprovada na sessão do CNMP com o voto do Conselho Relator Walter Schwenkener em 20 de fevereiro de 2020. E com esta nova roupagem da resolução do CNMP número 118/2014, espera-se que as ouvidorias possam exercer maior protagonismo no tocante à resolução dos conflitos organizacionais,
a exemplo do que já vem sendo feito no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, modelagem que será objeto do próximo capítulo. 3. Projeto Acordar. 3.1. Considerações e proposta inicial. O projeto Acordar, construindo consenso através de soluções compartilhadas, teve como fonte de inspiração uma manifestação que aportou no sistema da ouvidoria do Ministério Público do Distrito Federal no ano de 2016, na qual o manifestante relatava um conflito interpessoal que se arrastava há cerca de 30 anos. A primeira providência foi localizar a outra parte e convidá-la para uma conversa na ouvidoria. Diálogo esse que ocorreu de forma efetiva e surpreendente com o auxílio de um servidor capacitado, psicólogo, tendo os envolvidos chegado a um bom termo quanto à resolução da questão com o respectivo arquivamento da manifestação. Ato contínuo, após esta intervenção exitosa, a equipe da ouvidoria do MPDFT dedicou-se a idealizar o projeto no seguinte formato. 1. Objetivos geral e específico. Geral. Fortalecimento do papel da ouvidoria como locus privilegiado de diálogos produtivos e construção de consenso. Específicos. Mapeamento das situações/manifestações que o diálogo seria um instrumento para o entendimento. Intervir para restaurar as relações e as conexões entre os envolvidos. Integrar os atores, levando-os à resolução do conflito. 2. Diretrizes. A. Convite à colaboração e ao entendimento. B. Métodos de resolução de conflitos pautados no diálogo e nas soluções de mútuo benefício. C. Sistemas de manejo de conflitos. D. Processos de facilitação de diálogos. E. Construindo o consenso, pacificação social e desconstrução do conflito. E F. Sustentabilidade das relações sociais e qualidade das interações sociais dos sujeitos. No tocante à metodologia, restou firmado que, após o mapeamento das situações/manifestações em que se vislumbrasse a possibilidade de diálogo como instrumento para o entendimento e a resolução do conflito, as partes seriam convidadas a comparecer à ouvidoria. As entrevistas seriam privadas num primeiro momento e depois em conjunto. Na primeira etapa, seria explicado às partes os alcances e limites da atuação da ouvidoria e a proposta de facilitação de diálogo entre as mesmas, como forma de construir o consenso e, consequentemente, resolver o conflito pendente entre as mesmas. É nesse momento, através da escuta ativa, inclusiva e exclusiva, que o facilitador teria a oportunidade de avaliar melhor se a questão levada à ouvidoria é passível de resolução por meio de diálogos construtivos ou se seria necessário a atuação de outros atores, como maior capacitação para tratar o tema. Caso fosse possível a continuidade do atendimento pela ouvidoria, os relatos das partes seriam colhidos e, ato contínuo, seria construída a pauta de assuntos e reivindicações para a posterior negociação entre os envolvidos. Na fase da negociação, seriam aplicados os princípios de negociação da Escola de Harvard. 1. Separar a relação existente entre as pessoas em desentendimento da questão a ser resolvida. 2. Discriminar posições de interesses. 3. Criar soluções de benefício mútuo. E 4. Utilizar critérios objetivos frente a impasses para operacionalizar as soluções. Nesta oportunidade, o facilitador convidaria os envolvidos a pensarem na MAN, melhor alternativa negociada, e na PAN, pior alternativa negociada, até que a progressiva desconstrução do conflito e subsequente restauro da relação social seja alcançada e as partes consigam estabelecer um compromisso/acordo de benefícios mútuos, o qual será redigido e lançado como ocorrência na respectiva manifestação. Dentro desse escopo,
Após as ações referentes serem executadas, a mensuração dos resultados obtidos, a viabilidade de implementação do projeto em outras ouvidorias do Ministério Público Brasileiro seria avaliada em conjunto com os ouvidores e conselheiros do CNOMP, Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público. Após a formalização e os trâmites de estilo, o projeto foi aprovado e instituído no âmbito do MPDFT e, como será visto a seguir, passou por algumas adaptações e tem apresentado resultados significativos. 3.2 Experiência do MPDFT. A partir da Política Nacional de Incentivo à Autocomposição, determinada pela Resolução CNMP nº 118/2014, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios instituiu grupo de estudos com vista à implementação e consolidação das ações de autocomposição. Em 2017, foi institucionalizado o Programa Permanente de Incentivo à Política de Autocomposição, o PIPA, com o objetivo de assegurar a promoção de justiça, a disseminação da cultura de pacificação, a redução da litigiosidade, o fortalecimento da cidadania e o estímulo a soluções consensuais por meio dos mecanismos de negociação, mediação, conciliação, processo restaurativo e convenções processuais. Coube à Vice-Procuradoria-Geral de Justiça Jurídico-Administrativa a coordenação geral do programa, que é composto pelas seguintes áreas temáticas: 1. Civil e familiar; 2. Comunitária; 3. Restaurativa; 4. Organizacional; 5. Tutela difusa e coletiva. Cada área é coordenada por um membro do MPDFT, preferencialmente atuante na respectiva área temática, designado pelo Procurador-Geral de Justiça, sem prejuízo de suas atribuições. Cumpre salientar que, num primeiro momento, eram previstas 4 áreas temáticas. A área temática organizacional surgiu a partir da participação da ouvidoria nas reuniões periódicas do assim chamado Grupo de Autocomposição, que posteriormente foi formalizado no PIPA. Cabe ao membro responsável pela ouvidoria do MPDFT a coordenação da área temática organizacional. Juntamente com a instituição do PIPA, foi criada na estrutura administrativa do MPDFT a Coordenadoria Executiva de Autocomposição, CAUTO, vinculada à Vice-Procuradoria-Geral de Justiça Jurídico-Administrativa. A implantação do Programa Permanente de Incentivo à Política de Autocomposição, PIPA, é feita por meio de projetos e ações elaborados pelos integrantes de cada área temática, sob gestão e supervisão do respectivo coordenador e com a Assessoria de Coordenadoria Executiva de Autocomposição, CAUTO. A partir do formato idealizado pela ouvidoria do MPDFT, foi instituído pela Portaria 1017/2018/PGJ o projeto Acordar, construindo consenso por meio de soluções compartilhadas. Tem por objetivo difundir princípios de gestão de conflitos organizacionais, promovendo da mediação organizacional do âmbito do MPDFT. A primeira fase de execução do projeto foi o estabelecimento de parcerias internas para o fomento da mediação organizacional. A intenção era que a própria realização do projeto fosse mote para apresentar e despertar nas unidades internas a necessidade do olhar mais ampliado para a resolução dos conflitos organizacionais. O primeiro objetivo do projeto foi difundir princípios de gestão de conflitos no âmbito do MPDFT. A proposta foi disseminar os princípios que envolvem a gestão de conflitos, ampliando o leque de possibilidades, em especial as formas dialogais e o desenvolvimento de habilidades comunicacionais voltadas para a autocomposição e construção de consensos. A estratégia principal para a disseminação destes princípios tem sido ações de capacitação. Desta forma, por meio de profícua parceria com a Secretaria de Educação e Desenvolvimento Corporativo, SECOR,
foi elaborado o curso Gestão de Conflitos Organizacionais em modalidade Educação à Distância, com 3 edições, 2017, 2018 e 2019, tendo alcançado 114 participantes, em sua maioria lideranças e gestores. O curso tem recebido avaliação média em 4,8, numa escala máxima de 5,0. Em maio de 2020, o curso foi adaptado para um modelo autoinstrucional e disponibilizado para todos os integrantes do MPDFT. Os cursos autoinstrucionais são realizados de forma online, sem o acompanhamento de um tutor, ou seja, o participante acessa os materiais e conteúdos disponíveis e estuda de acordo com o seu ritmo de aprendizagem e sua disponibilidade de tempo. Essa flexibilidade favorece que os participantes determinem em que época pretendem iniciar o curso. As eventuais dúvidas podem ser postadas em fórum específico e são respondidas pela equipe da SECOR e da Coordenadoria Executiva de Autocomposição, CAUTO. Em razão do isolamento social provocado pela prevenção ao Covid-19, houve um aumento dos conflitos na sociedade. Desta forma, o MPDFT, por meio do projeto MP Solidário, promoveu uma nova adaptação no curso de forma que, desde junho de 2020, está disponível para a população no endereço eletrônico www.mpdft.mp.br/EAD. Na construção do consenso e na utilização de mecanismos autocompositivos, as ferramentas comunicacionais são basilares. Neste sentido, uma das ações do projeto Acordar vem sendo a difusão dos fundamentos da comunicação não violenta. Para tanto, tem oferecido círculos de capacitação em comunicação não violenta por meio de atividades presenciais realizadas nas unidades administrativas. No que se refere à mediação propriamente dita, vem sendo construída com a Secretaria-Geral e com a Administração Superior, Portaria de Regulamentação das Mediações de Conflitos Organizacionais no âmbito do MPDFT. De toda forma, ainda que não tenha sido formalmente instituída, alguns casos pontuais têm sido conduzidos para a realização de mediações. Estes casos são encaminhados a partir, principalmente, de manifestações apresentadas na ouvidoria, outros encaminhados pela própria Secretaria-Geral, e ainda há casos espontâneos que são referenciados diretamente pelos gestores das unidades onde o conflito está manifesto. Na perspectiva de fortalecimento das equipes e criação de espaço de diálogos, também foram oferecidos círculos de construção de paz. O Círculo de Construção de Paz é um processo de comunicação estruturado e simples, que auxilia os participantes a se comunicarem de maneira igualitária e respeitosa. Podem ser utilizados com diversas finalidades, por exemplo, círculos de diálogo, de compreensão, de restabelecimento de apoio, de construção de senso comunitário e de celebração. Ressalte-se que a prática de círculos é útil para construir e para manter o ambiente organizacional saudável, onde as pessoas se sintam conectadas e respeitadas. Trata-se de metodologia específica que visa proporcionar um espaço seguro para que todos possam falar, sentindo-se conectados e respeitados. Uma outra etapa prevista no projeto refere-se à realização de módulo teórico e supervisionado de mediadores de conflitos. Para tanto, foi necessária a afixação de critérios e incentivos para a atuação de servidores como mediadores no âmbito do MPDFT. Após construção coletiva, envolvendo a Secretaria-Geral, as áreas de gestão de pessoas e os integrantes do grupo de autocomposição, estabeleceu-se que, num primeiro momento, os mediadores serão integrantes do MPDFT na ativa ou aposentados. Por meio da Portaria 577/2019/PGJ, foram estabelecidos critérios e incentivos para os servidores do MPDFT atuarem como mediadores e facilitadores voluntários no Programa Permanente de Incentivo de Política de Autocomposição.
Dentre os pontos de destaque está o cômputo das atividades como horas trabalhadas e devidamente tratadas no sistema eletrônico de ponto. Restou instituído ainda que a atuação do servidor como mediador será considerada prestação de relevante serviço público e constará de seus assentamentos funcionais. A inscrição para ser voluntário do Programa Permanente de Incentivo de Política de Autocomposição se dá por meio de formulário próprio, com a devida anuência da chefia imediata. As atividades são agendadas previamente, de forma que não prejudique as atividades rotineiras do servidor voluntário. Fixados os critérios e o plano de incentivo, foi realizado o primeiro curso de formação de mediadores do MPDFT. Atualmente, os participantes estão em fase de estágio supervisionado, no qual participam de mediações reais, acompanhados de instrutores e/ou mediadores experientes. Importante destacar que nas atividades de autocomposição, uma etapa vital é medir a satisfação dos envolvidos com o processo. Por isso, foi elaborado o formulário de pesquisa de satisfação das mediações organizacionais. Após a realização das sessões de mediação e dos círculos de construção, os participantes são convidados a registrarem suas impressões e o seu grau de satisfação. Nesta perspectiva, segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, a palavra acordar apresenta como primeiro significado despertar, chamar, tirar do sono, e como segundo significado, resolver de comum acordo, consenso. E realmente, estas são as duas dimensões que o projeto pretende alcançar. Despertar para a necessidade de que haja resoluções compartilhadas e construídas de forma consensual e ampliação dos mecanismos de resolução de conflitos organizacionais. Por outro prisma, a palavra consenso foi utilizada no sentido apontado por Luciane Moessa de Souza, de estabelecer qual o melhor resultado se pode realisticamente esperar de um processo desta natureza. E não se deve pretender que a decisão construída por consenso contenha o conteúdo ideal esperado por cada um dos envolvidos. Mas antes, basta que este conteúdo seja para cada um deles aceitável, porque contempla seus interesses essenciais e foi obtido a partir de um processo de diálogo que todos consideram legítimo e justo. Assim, o que se espera com a difusão dos princípios de gestão de conflitos e mediação organizacional é que, para além dos processos de mediação em casos concretos, se torne uma ferramenta administrativa, bem como que a habilidade de comunicação voltadas para o consenso e a compreensão sejam uma técnica amplamente difundida e acessível a todos os atores corporativos. 4. Considerações finais. Os conflitos são naturais nas interações sociais e, como tal, são inevitáveis, exigindo uma gama de mecanismos para, a cada caso, serem administrados de forma a se tornarem construtivos para a relação social das pessoas envolvidas. A resolução dos conflitos numa sociedade cada vez mais multifacetada requer a adoção de diversos métodos. O sistema de múltiplas portas já é uma realidade no sistema de justiça brasileiro por meio do desenvolvimento dos meios adequados de solução de conflitos, em especial, os mecanismos de autocomposição. A adoção dos mecanismos de autocomposição no contexto dos conflitos organizacionais é tão necessária quanto urgente. Especialmente nas organizações públicas, onde as relações são duradouras e os desgastes oriundos de um conflito destrutivo ultrapassam muitas vezes os limites dos envolvidos e alcançam toda a sociedade. Diante de tais constatações, no cenário corporativo, a ouvidoria tem se consagrado como mecanismo de integração e comunicação, não somente entre os diferentes públicos e as organizações, mas principalmente entre aqueles que compõem a estrutura do órgão e que, ao fim e a cabo, são seu ativo mais valioso e que buscam uma instância confiável que acolha suas percepções e onde a sua fala possa ser acolhida, validada, formalizada e levada em consideração.
Com esse escopo, o projeto Acordar, construindo o consenso através de soluções compartilhadas, idealizado na ouvidoria do MPDFT e atualmente implementado em conjunto com a Coordenação de Autocomposição, CAUTO, tem desenvolvido ações de mediação de conflitos organizacionais, círculos de construção de paz, difusão da comunicação não violenta e disseminação de técnicas de gestão positiva dos conflitos, consolidando a importância dessa instância comunicativa como espaço dialogal propício para ser a porta de entrada, o caminho ideal para quem busca um processo de resolução de conflitos, em especial os autocompositivos e dialogados. Ouvidoria e as multiportas de resolução dos conflitos organizacionais. Escrito por Leila Duarte Lima e Rosimeire Cirilo. Narrado por Ellen Lourenço.